Muito bem-vindos! Falando sobre histórias que vendem. Hoje, quinta-feira, uma quinta-feira maravilhosa. E para falar sobre isso, é importante que a gente compreenda, né, qual é o nosso papel. Por que nós temos tantos problemas na hora de contar histórias? Qual a dificuldade que as pessoas têm de se conectar uma com as outras? E enquanto os nossos seguidores não chegam, nós vamos sempre lembrando as pessoas da importância de nós estarmos conectados e ter uma comunicação eficaz. E para isso é muito importante que cada um de nós compreenda o nosso papel. Então, qual é o nosso papel na sociedade? O que é que a história, né, pode fazer com que eu tenha sucesso ou tenha fracasso, né? Quais foram os maiores contadores de história da humanidade e o que isso pode me ajudar. Então eu quero que a gente possa compreender isso. Todas as vezes que nós falamos em público, nós estamos tendo uma conexão. E falar em público é tido como o maior medo da humanidade. Maior do que o medo da morte, maior que o medo da solidão, maior que o medo do desemprego. Eu quero que você escreva aí por que você acredite que as pessoas elas têm medo de falar em público. O que será que acontece com elas? Por que será que as pessoas têm medo? Qual é o medo que toma conta dela na hora dela começar a falar em público? E por isso, contar histórias tem a ver com a nossa comunicação. Os maiores contadores da história foram os maiores vendedores, foram as pessoas que influenciaram. Um grande contador de história, ele é capaz de fazer com que as pessoas comprem as suas ideias de uma maneira muito clara, muito objetiva. E eu quero crer que cada um de nós sabe contar história e pode contar história. Qual a história da tua vida que você gostaria de contar pra gente? O que é que você tem de mais importante? Então, uma dica bacana para que a gente possa saber contar histórias é quando nós falamos sobre a nossa própria vida. Então, qual é a história da tua vida que você quer contar? Olha que bacana! Quando é que nós vamos saber que história que vai conectar? Então, eu te convido para você primeiro iniciar contando a história que mais você gosta. Aquela história que você fica repetindo, que as pessoas falam, você já contou essa história. Você já contou em algum momento. E aí, se essa história é a boa, então, se a história é boa, se a história para você é a boa, é a história que você deve contar. Só que você tem que saber iniciar e ter um herói. Toda história tem que ter, né? Então, como é que você vai criar esse herói? As pessoas vão ficar conectadas contigo se elas realmente conseguirem entender qual a importância que tem. Faça esse projeto, verifica qual que é a jornada do herói, o que você vai falar. Para isso, lembra da tua infância, começa a lembrar quais foram os momentos marcantes desde que você nasceu. Então, olha, o meu nascimento, a minha infância, depois você pode falar um pouco sobre o lado, né, teu, da tua, de repente, adolescência, quando você era adolescente. Quem era que estava do seu lado, quem eram os seus amiguinhos, qual é a sua personalidade, aonde que você costumava ir, quando você costumava frequentar, quais os brinquedos que você brincava, o que você fazia normalmente dentro de casa ou fora de casa, quais eram as falas que você tinha, qual o programa de televisão que você assistia, qual a roupa que você usava. Tudo isso pode ser um fio para você contar a tua história. Então, todo mundo tem um problema. Para você contar a história, é necessário primeiro que você entenda qual é o problema. Então, quando você sabe qual é o problema que a pessoa tem, vai ser muito mais fácil. Nós estamos agora aqui no Instagram, fazendo a nossa live sobre histórias que vendem, e eu quero convidar você para te fazer um questionamento. Faça um questionamento. Qual é a história da minha vida que merece ser contada? E qual a parte da minha vida que eu vou contar? Então, cria aí 5 histórias,
começando do teu nascimento, indo depois para a tua infância, para a adolescência, depois um pouco mais adulto. Você pode depois iniciar lembrando de todas as suas vitórias, quais foram os seus fracassos, de que maneira que em algum momento você teve um grande aprendizado. E aí, se você conseguir se conectar, dá um coraçãozinho aí pra mim. Isso. Se você apertar e dar coraçãozinho, vai vir um monte de coração pra mim. Quem é que tá aí? Fala oi pra mim aí. Eu tô contando aqui pro pessoal do Facebook e do Instagram como é que a gente pode se conectar com as pessoas contando histórias. E é disso que eu tô querendo pra você, né? Oi, Marilda, tudo bem? Muito bem-vinda. Tô falando sobre contar histórias e eu quero que você me diga qual é a história da tua vida que merece ser contada. Então pega lá a tua infância, a tua adolescência, dá uma olhadinha sobre um passeio, sobre quais os momentos que mais marcaram a tua vida, quais foram os fracassos, de que maneira que isso influenciou você. Isso vai ser muito importante. E depois disso, você vai ver a jornada que você quer contar. Marilda, você sabe contar história? Oi, Soluções, tudo bem? Muito bem-vindos. Estamos aqui no Instagram e no Facebook. A gente está falando sobre qual é a história da tua vida que vale a pena você contar. Então me conta aí um momento que vale a pena. Marilda, quer entrar na live? Quer entrar, Marilda? Convida aí o pessoal para entrar. Convida o pessoal para entrar na live. Vamos ver se a Marilda... E quando a gente fala sobre a importância de saber se conectar, também a gente fala sobre como nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. É tão legal isso, né? Boa noite. Quem é os Soluções? Conta para mim. Soluções Ente. Conta para mim quem é. Bacana. Eu vou falar para vocês mais sobre a conexão de você fazer uma parábola, né? Jesus Cristo falava muito sobre parábola. Thomas Rosa, que bom estar aqui com você, saudade de você, querido. Anda por onde? Muito bom ter você, beijo no seu coração. Flávia Cury, agora sim. Flavinha, eu estou contando sobre a importância de contar histórias. E eu quero saber se você quer entrar comigo aqui na live. Vou te convidar, tá? Vou te convidar agora. Se você quiser entrar, a gente vai bater um papo sobre... Já que você é uma contadora de história exímia, e a gente está gravando aqui também para o Facebook, e vai trazer... Então, Flávia, entra aqui. Eu estou convidando você. Aceita? Aceita entrar comigo, bater um papo. Vamos bater um papinho aqui, ó. Davi Albuquerque. Aguardando soluções. Flávia, que saudade de você, Flávia. Vamos ver se você pode entrar. Se você puder entrar, vai ser maravilhoso. Vai ficar gravado lá no meu YouTube. Não vai entrar não, né? Tô esperando você. Que problema. Eu adoro pijama. E você aí. E enquanto a Flávia tira o pijama, eu vou falar para o Davi Albuquerque. Eu estou comentando sobre como criar conexões com as pessoas e a importância da parábola, a importância da metáfora, a importância da analogia. Analogia significa contar uma história difícil de uma maneira fácil. Uma pessoa que fazia muito bem analogia... Oi, Sônia, muito bem-vinda. Uma pessoa que fazia muito bem analogia era o Lula, né? O Lula fazia analogia como ninguém, né? Porque ele tinha uma maneira de falar com as pessoas que ele falava desde o gari até o presidente de um banco. E a maneira que ele falava através da analogia conseguia conectar todo mundo. Histórias que vendem, ela tem uma grande solução para um grande problema. Qual é o problema que a pessoa tem? Normalmente ela tem dificuldade de falar em público. Ela tem dificuldade
de contar uma história de maneira resumida. E quando a gente faz isso, fica muito mais fácil manter a conexão. Eu estou falando sobre analogias, e eu vou dar um exemplo de analogia que é bem bacana. Analogia, assim, quando uma pessoa vai falar algo difícil, fala de uma maneira fácil. O Lula falou o seguinte, sobre a crise no mundo. Lá fora, a crise é um tsunami. Aqui no Brasil, a crise é uma marolinha. Olha só, que analogia fantástica. Então, independente de quem foi o Lula ou quem é o Lula, a analogia, ela conecta todas as pessoas ao mesmo tempo. Uma pessoa que usava analogia de uma maneira muito errada era a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não sabia fazer analogia, então ela fazia cada idiotice. Você não tem noção como ela fazia isso, né? E eu tô te falando porque quando nós temos uma conexão muito boa com as pessoas, a gente consegue vender ideias, a gente consegue entrar em rapport, que é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia. A Sônia Rosseto, minha prima, tá aqui, Lúcia Spolaor, tá lá no Facebook, beijo para você. E quando eu aprendo a contar histórias, eu aprendo também a saber que eu estou criando o meu carisma pessoal. O carisma significa o dom da graça divina. E são poucas as pessoas que elas conseguem criar o carisma. E justamente porque é muito difícil se conectar. Ter uma personalidade agradável é até relativamente fácil. O difícil realmente é você conseguir fazer com que a pessoa fique com você pro resto da vida, que se apaixone por você, que queira te ouvir, que queira te acompanhar. E eu tô te falando isso justamente pela conexão que a gente tem. Flavinha! Saudade de você! Olha, você me pegar de pijama é só você mesmo. Eu não troquei o pijama, viu? Olha, meu Deus! Olha, imagina! Flavinha foi minha aluna do Mastermind Lince, fez o Mastermind Pleno, que é um programa de liderança, negociação e oratória. E a Sônia tá mandando um beijo para mim lá no Facebook, um beijo para você também. Eu vou convidar também uma outra pessoa aqui do Facebook, vamos ver se ela quer entrar. Flávia, qual história que você quer contar? De uma história, eu vou ensinar a contar uma história fantástica da tua vida, um momento que, por exemplo, tem uma jornada do herói. Toda boa história tem uma jornada do herói para você contar. Você sabe que a história é a melhor maneira da gente vender nossas ideias? Você sabia disso ou não? Sim. Aprendi isso no Porque quando mais. eu conto uma história, a pessoa quer ouvir e vai até o final. Então a história, ela conecta, cria o rapport e ela faz com que você influencie as pessoas de uma maneira muito mais legal. Por exemplo, fala uma coisa que você queira vender, uma ideia que você queira vender hoje. O que eu quero vender hoje? Direto, assim? Qual ideia que você quer vender? Hã? Uma ideia que eu quero vender. Você que vai contar a história? Você que vai contar. Qualquer coisa. Posso falar da realidade? Isso é a realidade, tem que ser da realidade. Sim. Eu mudei de trabalho, né? Agora eu tô em outra área. Tô no mesmo E qual é a área que você tá? Eu tô agora com marketing multinível. Legal. Marcos Fernando, muito bem-vindo. Beijo para você, meu irmão. A gente pegou aqui uma pessoa que estava, a Flávia, que ela estava aqui, ela vai contar uma história para a gente, a importância de se conectar. E você quer mostrar para as pessoas a importância da mudança. Você mudou, você tinha uma agência de turismo e está no marketing multinível, ok? Exatamente. E qual a história da tua vida que foi mais impactante? Mais impactante? Eu sei qual foi. Foi a minha doença de câncer. Ok. Nós vamos pegar essa doença que você teve, que é a jornada do herói. Então você vai começar contando essa história em 2 minutos, como é que você teve esse câncer, como você se conectou e qual a mudança que você quer que as pessoas tenham para mudar de vida, mudar de emprego e se transformar. Você entendeu ou não? Você conta a tua história, pegou aqui a tua história e você tem que conectar essa história
com o marketing multinível? Boa sorte. 2 minutos. 2 minutos. Eu fiquei doente em 2016, 2015 para 2016. Tive que fazer um tratamento fortíssimo de quimioterapia. Abandonei toda a minha vida aqui em Cabo Frio, né? Eu tinha uma loja da CVC Viagens aqui. Quando eu terminei o meu tratamento, eu voltei e 1 ano depois eu abri a segunda loja, que foi a loja do shopping. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ficar insatisfeita. Eu não estava mais contente comigo mesma, porque eu descobri outras coisas na vida são importantes. E aí eu resolvi vender a loja. Aí eu vendi a loja, fiquei um tempo sem fazer nada e depois fui descobrindo, através da minha necessidade de utilizar alguns produtos para minha saúde, a conexão que eu tinha de voltar a trabalhar e levar para as pessoas a mesma oportunidade que eu tive. E aí eu resolvi entrar no marketing multinível. Tá, e por que essa história tem a ver com o marketing multinível? Conecta isso. Gonçalves, um beijo para você. Tem a ver no ponto da minha insatisfação. Eu deixei, né? Quando eu fiquei doente, eu comecei a ter eu aprendi outras coisas na minha vida, outros valores. Entendi. Dá coraçãozinho aí para mim, coraçãozinho, aperta o aviãozinho, chama o pessoal aqui para conhecer a Flávia, a história dela. Muito legal. Flávia, cadê você? Desculpa, tô aqui. Flávia, a tua história do câncer, a história da tua mudança pessoal, da importância que as coisas têm, e a história que você vai finalizar, que é a história que vale a pena mudar, porque as mudanças, elas transformam as pessoas. Então, agora faz a conexão, doença, novo trabalho, mudança e novo trabalho. Com a minha doença, né, eu tive outros valores, eu descobri outras coisas mais importantes, e com essa descoberta eu fiz a modificação na minha vida pessoal, que atingiu a profissional, e eu resolvi fazer essa alteração no trabalho, e hoje eu estou muito mais feliz. Vale a pena, sim. Vale a pena mudar. Vale a pena. Vale. Olha que legal. Lindo isso, né? Muito bacana. Então, o que eu estou querendo mostrar é que qualquer história da nossa vida, independente de você ter tido câncer, ou se você teve filho, ou se você ganhou uma medalha, ou se você ganhou um cachorro num dia especial, né? Ou se você perdeu um cachorro, né? O teu gato, o teu marca-livros, tudo isso vira história se você souber conectar com o momento principal. André Rangel, um beijo para você. Flávia, eu agradeço muito a tua participação. Obrigada. Semana que vem eu quero que você venha de novo, quinta-feira, 19 horas, para você contar outra história. Eu quero o Ricardo aqui. Isso é ótimo! Não, obrigada, não podemos, meu amor. Você sabe sair daqui? Você sabe sair daqui? Sei. Então sei, tá. Vou chamar a André Rangel aqui. Beijo. Saudade. André Rangel. Vamos ver se André Rangel entra aqui. Isso. Vamos ver se Marcos Fernando. Vamos ver se o Marcos Fernando entra aqui. Legal. A gente pode... né? Vamos entrar aqui. Tentar ver. Deixa eu ver. Vanessa Kramer. Vamos ver se a Vanessa entra. Vanessa, a gente está falando sobre a importância de contar histórias. Olha que legal. Qual a história da tua vida que você quer contar que vale a pena? Olha só, carioca, beijinho. Toda a nossa vida ela é pautada por histórias. E a gente falar sobre histórias que vendem é super importante. Então vamos lá. Eu disse para você que a gente falar sobre analogias, ou falar com parábolas, ou falar sobre charges, né? O que é charge? Charge é um desenho que nós fazemos muitas vezes, ao invés de você fazer um slide, ao invés de você se comunicar através de palavras, você pode contar uma história também através de uma charge. Hoje é muito comum o stand-up. Stand-up também é uma história. Qual é o stand-up que você quer fazer da sua vida?
Então, quando você quer contar uma história, você pode contar uma história engraçada. Quando eu escrevi o meu livro, A Arte de Pagar Micos e King Kongs, Viver Sem Culpas, nós falamos muito sobre o poder que nós temos de fazer as pessoas rirem. E é disso que é importante. Cada um de nós pode tirar proveito do nosso próprio erro, do nosso próprio fracasso e fazer disso uma maneira de vender uma ideia. Então, qual a história engraçada que você tem para contar da tua vida? Você pode começar de novo lá na infância, na sua adolescência, depois na tua vida adulta. E qual a lição que você quer passar? Todos nós temos que resolver um problema. Quando você sai de casa e você quer vender uma ideia para alguém, essa ideia ela tem um problema. Então, qual é o problema que você quer resolver? Né? E qual a causa desse problema? Por exemplo, se eu for falar sobre histórias que vendem, qual que é a causa maior que as pessoas não contam história? Ou ela não conta porque ela é tímida, ou porque tem medo de falar em público, ou porque ela acredita que contar histórias e conectar pessoas é muito difícil, ou porque ela não acredita que ela possa criar o carisma pessoal e ser uma pessoa extremamente simpática, ou porque de alguma forma alguém disse lá para ela que falar e contar histórias é coisa de velhinho. Então, tudo isso são crenças que muitas vezes nos impedem de andar um passo a mais e conectar pessoas. A gente sabe que o maior contador de história da humanidade foi Jesus Cristo. E ele falava através de parábolas. Hoje, nós temos um ícone, que é o Obama. Né? Então, a causa de você precisar contar histórias é para você criar o teu carisma, vender ideias. Né? E o Obama, ele aprendeu a fazer isso. Hoje ele largou a presidência, né? Largou porque foram 2 mandatos, e ele e a Michelle viajam o mundo contando histórias. Então ele enche estádios e ele vai contar histórias. E a Michelle, ela tem um livro da vida dela que chama Minha Vida, ela não passa sem um dia sem contar uma história. Ela conta a história da adolescência, a história de como ela sofreu, história de como ela venceu, né, os desafios da vida dela, a história da filha dela. Ela conta uma história muito bacana, que conecta muito, e ela fala sobre a importância de nós sermos pessoas simples e viver muito serenamente, tranquilamente. Se você está gostando aí da live, dá um like, chama seus amiguinhos para vir aqui, dá um coraçãozinho, aperta o coraçãozinho aí, que a gente sabe que quando você aperta várias vezes o coraçãozinho, sobe muito no Instagram. E eu falava então sobre a Michelle Obama, e a Michelle conta uma história muito bacana, que quando ela chegou na Casa Branca, as crianças delas, elas estavam acostumadas a arrumar a cama, a ter uma vida mais simples. Obrigada, muito coraçãozinho aí, gente. Vai, Sueli, dá coraçãozinho. Quem mais tá aí? Ronise, beijo pra você. Ronald, dá o coraçãozinho aí pra mim. Eu contava então a história da Michelle Obama, que ela chegou na Casa Branca e ela estava acostumada que as filhas dela arrumassem a cama, fizessem todos os serviços e ajudasse, inclusive ela, no que ela precisasse. Quando chegou lá, ela se deparou com vários mordomos, pessoas uniformizadas, e para cada filha dela tinha quase 10 mordomos. E ela achou aquilo um absurdo. E as filhas conseguiram, no começo, né, entender que elas não precisavam fazer nada. Então saíam do quarto e não arrumavam a cama. E o engraçado é que a Michelle um dia, contando que chegou para as filhas dela e falou, volta lá e arruma a cama. E pediu para os mordomos trocarem aquelas roupas, né, por roupas mais simples, e dispensou grande parte deles e colocou para trabalhar lá com o Obama. Ela falou, aqui eu não preciso de tudo isso. E ela proibiu eles de entrar no quarto das meninas para poder arrumar a cama delas. E elas ficaram indignadas. Ela, poxa, mãe, eu vou ter que arrumar o meu quarto? E ela disse, sim, né, a partir de agora é você que arruma. E elas disseram, poxa, mãe, mas você não arruma o teu. Ela falou, mas eu sou primeira dama e já fiz advocacia, eu sou uma advogada muito famosa, né? E por que ela disse isso? Para dizer da importância de ter disciplina e saber educar os nossos filhos
para ter dificuldades na vida e para poder ter compromissos. E ela conta a história sempre com um gancho muito importante. E se nós temos um gancho para contar alguma coisa, nós temos a conexão. E tendo a conexão, nós conseguimos engajar as pessoas naquilo que a gente deseja. Todas as histórias, elas têm um final. O final não precisa ser necessariamente feliz. Agora, quando nós desenvolvemos alguma coisa com uma abertura, o que é uma abertura? É algo que as pessoas conectem as pessoas. Então, se você fala assim, eu vou abrir hoje aqui a minha live falando sobre a importância de contar histórias, isso não vai conectar ninguém. Agora, se você disser, você também tem medo de contar histórias? Você quer ter um carisma pessoal? Você quer exercer a tua comunicação de uma maneira eficaz? Você quer vender de maneira objetiva e parar de criar suas objeções de uma maneira ríspida? Quando você fala isso, você de alguma forma trouxe a pessoa para o seu lado. Depois você vai contar uma história. A história ela tem que ter a ver com o seu assunto principal, né? O que faz as pessoas quererem aquele produto que você está vendendo. Então, se você conseguiu despertar, criar a história que tenha a ver com o assunto que você vai falar e que possa ter com a tua vida, vai fazer sentido. E eu vou falar para vocês a história que me fez contar histórias. Eu sempre tive muita facilidade de falar, de conversar, de bater papo. E eu tinha umas amigas, né, que moravam em Vitória do Espírito Santo, e eu também morava lá, e a gente ia para uma fazenda. E, oi Douglas, beijo para você, meu amor, saudade. Adoro você. Douglas, professor de filosofia, né? É isso? A Vitória, beijo para você, Vitória. E eu estava falando que o que me fez contar histórias foi quando eu estava em Vitória do Espírito Santo, eu ia para uma fazenda, e lá tinha muitos funcionários, filhos de funcionários, e a gente ficava durante a noite, eu gostava de dormir cedo e eu não gostava. E eu sentava, né, a gente sempre fazia uma fogueira e tomava um vinho, e eu sentava ali, tinha um dos nossos amigos, o D, que ele ficava tocando violão. E quando ele tocava violão, quando ele cansava, eu começava a contar histórias. E aí eu percebi uma coisa inacreditável, que embora ele tocasse muito bem violão, as pessoas gostavam que eu ficava falando histórias. E eu não invento histórias. Minhas histórias são todas verdadeiras. E quando eu ia contando, eu ia conectando as pessoas. E chegou uma hora que tinha 10, 15 pessoas na minha volta e eu não podia parar nunca. Eu contava a história de quando eu fui viajar para a Europa, contava a história de quando eu tinha caído do carro, quando eu apanhei uma vez que eu entrei no carro errado, histórias com o presidente da República, histórias que eu desci do avião e que eu não conseguia enxergar porque minha lente grudou. E qualquer história que você tenha, né, vale você criar um roteiro e fazer com que as pessoas fiquem do teu lado. O que acontecia? À medida que eu ia contando a história, as pessoas ficavam conectadas e a gente ficava até 5 horas da manhã. E eu ia perguntando também para as pessoas, olha que legal isso. À medida que você pergunta para as pessoas, você também traz elas para o seu lado. Douglas, eu vou te convidar para entrar aqui, vamos ver se você pode. Se você puder, eu vou ter um prazer imenso de te receber na nossa live para você falar qual é a história da tua vida. Se não puder, eu vou entender. Tá bom, Douglas? E eu estou falando, então, que você pode contar a sua história ou você pode tirar da pessoa alguma coisa legal da vida dela para que ela possa contar. Vamos ver. Douglas! Que prazer ter você aqui na live. Tudo bem? Oi! Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Você está onde? Está em Rio das Ostras? Estou em casa, estou aqui em Macaé, aqui no Parque Aeroporto. Macaé, minha cidade. Douglas, qual é a história da sua vida que mais você conta para as pessoas?
que eu mais conto Uma para as história pessoas. qualquer que marcou a tua vida. Tem uma história que eu conto para as pessoas que eu tive uma experiência no Rio de Janeiro com teatro Ah, musical. Eu fiquei em cartaz na Sala Fernanda Montenegro, no Teatro do Leblon, com um espetáculo que chamava Branca de Neve, e que era um qual o musical. aprendizado que você teve? Qual foi o aprendizado que você teve com esse momento? Olha, um aprendizado muito importante que eu tive, Regina, é que eu estava do lado de pessoas que tinham muita alegria em fazer o que faziam. E eu estava do lado de pessoas totalmente motivadas, artistas super talentosos e fazendo o que gostavam. Então, a Então, história que você quer contar tem a ver com você ter uma missão de vida, é isso? sim, sem Ok. dúvida. Fala alguma coisa que você queira convencer a gente que está aqui, qualquer coisa que você queira convencer a gente, uma ideia que você queira vender. Ah, de que na vida a gente não deve ficar aguardando muitas respostas ou feedbacks Não, eu quero de que outras você pessoas. venda alguma coisa sua, um produto, ou uma aula, ou um Ah, marketing sim. multinível, qualquer coisa. O que você quer vender? Ah, sim. Então eu vou aproveitar para falar sobre o meu livro, né, que eu estou Ok, como chama escrevendo. o seu livro? A Poética das 88 Constelações Modernas. Ótimo. Então, o que nós vamos fazer? Você vai contar a sua história, essa experiência, vai contar qual é o problema, por exemplo, qual o problema que o seu livro resolve? Qual é o problema que o seu livro resolve? Eu vou pedir para você me chamar de novo daqui a algum tempo, que o áudio tá muito ruim. Pode ser? Não estou conseguindo Pode, te ouvir pode, direito. pode. Eu te atendo Tá, daqui a mas pouco, pode então, ser? tá, mas se eu não chamar hoje, a gente chama semana que vem, você tem, Sem nesse mesmo problema. horário, e eu vou te pedir para você fazer a conexão. Combinado, Sem Douglas? problema. Você Combinado. sabe sair? Vamos fazer. Obrigado, Regina. Sabe sair? Beijo. Beijo. Sabe sair daí, Douglas? Isso. Lembra que o Douglas contou pra gente que ele estava no teatro e que ele conheceu muitas pessoas importantes e que elas tinham uma missão de vida? E ele disse que ele tinha um livro poético. Então, o que eu estou te ensinando? Que toda vez que a gente for vender uma ideia, existe um problema, existe uma causa do problema, existe uma solução. Então, o que o teu produto resolve? Ou o que a tua ideia resolve? Às vezes, você só quer que o teu filho chegue mais cedo em casa. Isso também é uma venda de ideia. Então, você tem um problema, que é o teu filho chegar mais cedo em casa. Qual a causa que acontece isso? Muitas vezes é porque ele gosta de sair, gosta de se divertir, tem muitos amigos, certo? E que maneira, qual a solução que você tem? Então, quando você tem um problema, tem a causa e tem a solução, você vai contar a história para a história trazer a solução para o teu problema e você vender a sua ideia. Legal isso, né? Então, por exemplo, no caso do Douglas, ele quer vender a poesia dele, certo? E ele tem uma história de missão de vida. Então, ele poderia conectar as duas coisas, dizendo que a poesia faz com que nós fiquemos muito mais sensíveis, né? A poesia faz com que cada um de nós crie uma conexão com a gente mesmo. E a causa de muitas vezes nós vivermos correndo de um lado para o outro é porque nós não paramos um pouco para nos conhecer verdadeiramente. E o problema que ele vai resolver, o livro dele, vai ser justamente conectar as pessoas na poesia para que elas se sintam mais livres e mais felizes. E essa história me lembra quando eu fazia teatro lá no Rio de Janeiro, no Teatro Fernanda Montenegro, e eu me deparei com muitos artistas, pessoas famosas, simples. E esses artistas, eles tinham algo em comum. Era justamente a missão que eles tinham. E para poder chegar na missão de vida, eles tiveram que passar por vários processos. E o processo mais importante que eles tiveram foi a conexão com eles mesmos. Ou seja, do autoconhecimento. E para a gente se conhecer,
É necessário que a gente tenha o silêncio, que a gente leia profundamente. E o que eu estou querendo dizer para você é que todos esses artistas passaram pelo autoconhecimento, passaram pela transformação interior, leram muitas poesias e hoje se tornaram os artistas que são. E eu convido você para fazer o mesmo, para que cada um tenha a sua missão de vida e se conecte com o seu eu interior. Compre o meu livro de poesias. Entenderam o que eu fiz? Então não importa a história que você conte. Se você gostou, dá um like aí, o coraçãozinho. Então aí um beijo para você, Douglas, contei a tua história. Dá aí um coraçãozinho, aperta o coraçãozinho. E a gente vai encerrar nossa live de hoje, deixando um beijo no coração de cada um de vocês e lembrando da importância de nós contarmos histórias, de nós nos conectarmos com as pessoas, de cada um de nós saber exatamente onde nós queremos chegar e saber que o autoconhecimento é o que vai transformar toda a nossa vida. Então, um beijo enorme no coração de vocês. Quinta-feira que vem, 19 horas, Histórias que Vendem. E amanhã, meio-dia, nós vamos falar sobre desapego, minimalismo. Como nós sermos pessoas minimalistas. De que maneira que eu posso viver com menos e viver mais feliz. Então, amanhã, meio-dia, encontro todos vocês lá. Deixa um beijo aí para mim. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Bye. Ah, outra coisa. Se você quiser ter conteúdos exclusivos, clica na bio, entra no grupo do Telegram, que a gente está fazendo aí todos os dias conteúdos exclusivos de histórias que vendem, storytelling. Como é que você pode aprender a fazer suas parábolas, analogias. Como é que você pode aprender a vender ideias, tá? Beijo, obrigada pela audiência.